Menino de 6 anos some nas montanhas fumegantes, sem deixar rastros. O que se seguiu foi uma das maiores e mais estranhas buscas da história americana. Mas isso é só o começo. Uma criatura que suga sangue e aterroriza uma cidade da Carolina do Norte. E por fim, a Bruxa Bell, a história de fantasma mais famosa dos Estados Unidos, que talvez seja real. Este episódio será muito divertido. Misturamos lenda, ciência e mistério e posso garantir, no fim você nunca mais verá as florestas escuras dos Apalaches da mesma forma. Eu até apresentei minha própria teoria sobre o que acho que pode estar acontecendo nesse trecho do planeta Terra para causar eventos tão estranhos e inexplicáveis. Então, sem mais delongas, sente-se, relaxe e seja bem-vindo ao acampamento. E aí, pessoal? E bem-vindos de volta ao acampamento. Meu nome é Mark Gagnon e obrigado por se juntar a mim na minha barraca, onde, toda semana, exploramos as histórias mais interessantes, fascinantes e polêmicas de todo o mundo, de todos os tempos, para sempre. Sim, essa é minha tentativa de entender tudo o que já aconteceu. História, ciência, matemática e eletrofísica. Filosofia e, às vezes, simplesmente diversão. Só diversão mesmo. Histórias de fantasmas. Tudo bem, nós mandamos bem, fizemos um episódio de histórias de fantasmas no ano passado para o Halloween e eu me diverti bastante. Skinwalkers foi legal e fez sucesso com muita gente. Muitos nos comentários pedem, Cristos, fique quieto um pouco. Tudo bem, porque eu esqueci completamente de te calar. Os fãs vão se irritar porque já pedem há tempos para eu calar a boca. Gente, eu preciso que vocês saibam de uma coisa. Não dormi nada essa noite, meu bebê ficou acordado, vomitou na minha camisa e precisei trocar de calça porque tinha fezes na minha coxa direita. E isso é a única coisa que ainda me dá alguma vida. Sabe, só de sentar nessa barraca, acampar e estar aqui com vocês. Agora, aquela risada alta e irritante não é um skinwalker, não é algum tipo de fantasma, é o meu grande amigo, David Sanchez. Que passa, maluco? Beleza, Cristos? Certo, camarada, o que está acontecendo? Hoje vamos falar de um dos meus temas favoritos. Vai ser só um episódio de histórias de fantasmas? Tudo bem, não quero que você se estresse. Sei que você pensa, Morgue, o mundo está acabando. Nova York está sob a lei Sharia, é comunista e tudo está desmoronando. Agora você é muçulmano. Olha, nada disso importa hoje, ok? Porque aqui não é o lugar para você falar de política. Opiniões polêmicas não trazem fatos atualizados. Esse é só um lugar para eu, relaxar, chegar, tomar umas porradas, curtir com os amigos e ver umas histórias divertidas, beleza? Talvez eu nem saiba se deveríamos fazer essas piadas, pois uma mulher me procurou e eu adoro ver seus vídeos. Eu e meus filhos ouvimos ele no carro, então foi mal. Esse é um problema para depois. Vamos resolver quando for a hora. Galera, estamos falando sobre a Apaláquia ou Appalachia, ou como quer que se pronuncie. Nem tenho tanta certeza assim. Sinceramente, já ouvi várias pronúncias. Provavelmente vou alternar as pronúncias, mas vamos relembrar todas as coisas malucas que já aconteceram na Apaláquia. Se você não sabe, né? Essa cadeia de montanhas é muito estranha, e vou explicar o motivo. Quais os eventos mais bizarros já ocorridos nessa cadeia de montanhas e suas possíveis explicações? Tudo bem, vamos falar sobre tudo isso. Então, por onde começamos? Uma das coisas mais estranhas aconteceu em 14 de junho de 1969. Um menino de 6 anos, Dennis Martin, desapareceu. Ele brincava de esconde-esconde com um parente nas grandes montanhas fumegantes. Antes do pôr do sol, naquela noite, ele sumiu. E isso leva a uma das maiores missões de resgate que o Serviço Nacional de Parques já organizou. Mesmo até hoje, nunca houve uma busca mais ampla por outra criança do que essa. Desculpe, minha voz falhou. O que aconteceu com Dennis Martin? Tudo isso é estranho. O fim de semana era para o Dia dos Pais. E a família Martin, de 3 gerações, foi até Spence Field, uma grande área gramada de cerca de 150 a 200 acres. E é basicamente onde o Tennessee encontra a Carolina do Norte. Então Dennis vai até lá com o pai dele, William, o irmão mais velho, Douglas, que tinha uns 9 anos na época, e o avô, Clyde. No dia anterior, caminharam 16 quilômetros desde Cades Cove, acamparam em Russell Field e seguiram até Spence Field. Ao chegarem à clareira gramada pela manhã, viram que outro grupo já estava lá. Dr. Carter Martin e família, agora viajando do Alabama. Os Martins não eram parentes dos Martins do Tennessee. Só compartilhavam o nome por coincidência. Por volta das 4, as crianças já tentam achar algo para fazer.
E eles têm a ideia de, basicamente, você sabe, silenciosamente se esgueirar e tentar, tipo, assustar os adultos. A estratégia é simples. Douglas e as crianças viriam por um lado, enquanto Dennis daria a volta pelo outro para assustá-los de surpresa, tudo bem? No entanto, há um problema com o plano. Dennis está usando uma camisa vermelha brilhante que vai revelar a localização dele. Por isso, as crianças mais velhas mandam Dennis seguir sozinho por outro caminho. Ele deveria contornar a borda distante da clareira, onde as plantas densas iriam esconder a camisa dele. William Martin observou o filho enquanto o garoto seguia para onde a floresta começava a se abrir. A camisa vermelha dele facilita ver seus movimentos. Se você não conhece as plantas da região, tem algumas. Tem esses loureiros, tipo loureiros da montanha, e essas plantas de rododendro. São como grandes blocos densos de vegetação e galhos. São bonitas de ver, mas difíceis de atravessar. Cerca de 5 minutos depois, Douglas e as outras crianças cumprem seus papéis. Eles, sabe, aparecem de repente, pegam os adultos de surpresa, eles se assustam, todo mundo ri. É uma pegadinha bem sucedida. Agora, é aqui que as coisas dão errado, porque Dennis não voltou. William olhava fixamente onde viu pela última vez a camisa vermelha do filho e gritou seu nome. E ninguém respondeu, ele gritou ainda mais alto e mesmo assim não houve resposta. E agora eles estão ficando preocupados e ele continua a gritar e ainda há silêncio. O problema era que Dennis era, sabe, ele é uma criança bem comportada, ele sempre responde quando os pais chamam. Ele não era o tipo de criança que simplesmente se afastaria e ficaria escondida tentando, sabe, assustar os pais, fazendo eles ficarem apavorados, achando que ele sumiu. Se chamassem o nome dele, ele voltaria. Então, William começa a ir na direção da floresta e o pai dele, o avô de Dennis, Cláudio, começa a procurar na outra direção. As famílias Martin buscam Dennis pela clareira, gritando seu nome. E às 6 horas daquela noite, quando o sol começa a desaparecer e o ar fica frio, todos percebem que algo está seriamente errado. É aqui que a história começa a ficar estranha. Tenho certeza de que alguns de vocês que estão assistindo, pelo menos provavelmente já ouviram falar desse caso específico da criança desaparecida, ou desse caso de criança desaparecida dos Apalaches, certo? Esse é, você sabe, um dos desaparecimentos mais conhecidos já registrados, certo? Um garoto brinca com amigos e família e de repente desaparece. A aproximadamente 11 quilômetros a sudoeste de Spencefield está a região chamada Sea Branch, e há um cara chamado Harold Key, que está apenas aproveitando uma refeição ao ar livre com seus parentes. Em algum momento, entre 6 horas e mais ou menos 7, sabe? 2 horas depois que Dennis realmente desapareceu, ele ouviu um barulho que o perturbou pelo resto da vida. Ele ouviu um grito que depois descreveu como nauseante e fundamentalmente errado usando essas palavras. Esse não era o som de uma criatura, lince ou algo que ele já tivesse ouvido em anos nessas montanhas. Não era um pedido de socorro, era algo diferente. E o grito fez Harold e seus familiares levantarem a cabeça enquanto comiam e olharem em direção à floresta. Na verdade, começa e poucos minutos após ouvirem o grito, viram uma pessoa saindo das árvores e correndo entre as plantas e arbustos. Mas não era apenas um caminhante comum. Os movimentos dessa pessoa sugeriam que ela estava ou em perigo de algo ou perseguindo alguma coisa. Sua aparência deixou a família aqui inquieta, estava com um visual bagunçado e selvagem. Seu cabelo caía além dos ombros, suas roupas estavam rasgadas e imundas. Ele parecia alguém que sobreviveu na selva por meses e foi jogado no ombro de um estranho. Harold e seus familiares afirmaram que podiam ver o que parecia ser tecido ou vestimentas. Nesse instante, sabe, esse homem estranho percebeu que a família aqui estava observando ele. Enquanto o observavam, ele mudou de direção e correu para a floresta, sumindo de vista. Harold Key ressaltou o horário entre 6 e 7 da noite de 14 de junho. Agora lembre-se, isso aconteceu em 1969 e quando olhamos para a sequência dos eventos, Dennis Martin desapareceu às 4h30 no Spencefield. 2 horas após o evento, a 11 quilômetros dali, Harold Key ouviu um grito assustador e viu um homem selvagem carregando algo que parecia um tecido. Um menino de 6 anos conseguiria andar sozinho por 11 quilômetros de terreno selvagem? Provavelmente não. No entanto, é possível que alguém ou alguma coisa talvez o tenha transportado essa distância. É isso que os teóricos propõem, mas isso também é incerto. Quando anoiteceu, o avô de Dennis, Clyde, caminhou cerca de 14 quilômetros morro abaixo para avisar as autoridades do desaparecimento do menino. Uma grande tempestade estava começando a se formar e, enquanto ele descia, você sabe, você tem que lembrar, isso foi em uma época anterior. Sem celulares ou internet, era preciso viajar para ir. Avisar pessoas e organizações certas em caso de emergência.
Quero dizer, só imagine, tipo, encontrar pessoas desaparecidas hoje já é difícil o suficiente, mas encontrar pessoas desaparecidas nos anos 60, 70, 80, antes da internet, antes de sistemas de câmeras ou rastreamento de celulares, qualquer coisa assim, isso tornava tudo extremamente difícil. Quando Cláudio chega ao escritório dos guardas florestais, a chuva intensa já havia começado. 2,5 centímetros de chuva caíram em 3 horas, o que basicamente apagaria qualquer trilha ou sinal que Dennis pudesse ter deixado para trás. E o que se seguiu a esse evento foi um esforço de resgate, como nunca se viu antes. 1.400 pessoas ajudaram a procurar Dennis, vasculhando 145 quilômetros quadrados nas montanhas fumegantes. Isso durou mais de 2 semanas. Investigadores do FBI começaram a reunir arquivos para montar o caso. Soldados das forças especiais recém-chegados do Vietnã ajudaram nas buscas. O resgate foi tão intenso que o movimento de pessoas acabou prejudicando possíveis pistas na região. Uma quantidade enorme de pessoas estava tentando encontrar Dennis. Agora, 3 dias após o desaparecimento de Dennis, a equipe de busca descobriu algo que parecia significativo. Eles acharam pegadas pequenas no solo úmido perto de Eagle Creek, a quilômetros de Spence Fields. Agora, as pegadas revelaram um detalhe que é ainda mais estranho. Uma pegada era de um pé descalço, a outra de um sapato Boys Oxford, tamanho 2,5, tipo e tamanho exatos que Dennis usaria. Agora, a trilha de pegadas seguia em direção a um corpo d'água antes de simplesmente terminar abruptamente. As autoridades do parque logo descartaram essa pista por motivos pouco claros. A explicação deles foi que, você sabe, as pegadas tinham que pertencer a um escoteiro que fazia parte da equipe de busca. Pareciam estar longe de onde Dennis foi visto por último. Parecia feita por alguém com mais de 6 anos, o que não fazia sentido. Olhando para trás, parece absurdo que isso tenha sido descartado, mas foi o que aconteceu na época. Anos depois, o guarda florestal estrangeiro, Dwight McCarter, analisou as mesmas pegadas e concluiu que não seguiam um padrão de movimento em grupo. Eles seguiram para longe de onde os buscadores estavam realmente procurando na época. Além disso, elas revelaram um movimento intencional com um destino claro. Ao contrário de uma criança confusa andando sem rumo, eles seguiram uma única direção. Além disso, nenhum dos jovens que estavam ajudando na busca tinha andado por aí com apenas um sapato. Isso gera uma grande inconsistência no raciocínio. Agora, a operação de busca autorizada continuou por mais 2 semanas antes de ser concluída sem sucesso. Dennis Martin nunca foi localizado, nenhuma peça de sua roupa jamais foi encontrada e seu corpo nunca foi recuperado. Ele simplesmente sumiu da existência às 16h30 de 14 de junho de 1969. O caso recebeu muita atenção e desaparecimentos semelhantes ocorreram além deste único incidente. Agora, por que esse caso vale a pena ser mencionado? Bem, eu acho que esse caso meio que desperta. O que você sabe é quase como se fosse visto através, de círculos da internet e, de círculos de histórias populares. Como esse fenômeno dos Apalaches, então, essa região, os Apalaches, essa cadeia de montanhas, produz mais ocorrências misteriosas por milha quadrada do que qualquer outra região da América do Norte. Basta conversar com quem já morou na área ou pesquisar online por histórias dos Apalaches e você verá de tudo. Skinwalkers, Wendigos, Slenderman, assassinos em série, entre outros. Quero dizer, eu conheço pessoas que realmente já fizeram trilha nessa região e elas descreveram até suas próprias histórias estranhas e pessoais. E esse momento, eu acho que com Dennis foi uma das primeiras coisas a realmente trazer isso para os holofotes nacionais. Como essa região pode ser estranha e implacável, especialmente nas partes isoladas das áreas de natureza protegida dos Estados Unidos. Jovens e adultos somem em locais onde desaparecer parece impossível. Quero dizer, cães farejadores perdem, o rastro do cheiro em pontos estranhos, lugares bem esquisitos, sabe? Trilheiros experientes são encontrados mortos em lugares onde nem deveriam ter conseguido chegar. Essa região se destaca como tema de discussão por suas características únicas. Talvez tenham dito que a área é estranha e assustadora e que você deve evitar a floresta à noite. O que a torna tão diferente? Por que mais pessoas somem nessa área selvagem do que em parques 10 vezes maiores? Agora, alguns iriam supor isso. O motivo de tantas experiências estranhas na região é o que alguns pesquisadores chamam de lugares finos. E é isso que as pessoas, meio que nesses círculos paranormais, descrevem como um lugar onde as leis da realidade que conhecemos parecem parar de funcionar corretamente. Esse conceito de lugares tênues existe há milênios. Então, um investigador chamado David Paulides dedicou muitos anos a registrar o que ele chama de mais de 400 casos de desaparecimento. E casos de pessoas simplesmente desaparecendo que compartilham certas semelhanças estranhas.
Agora, a cadeia de montanhas dos Apalaches, ou Apaláquia, como preferir, ela existe há mais tempo do que seu nome. Há 480 milhões de anos. Cientistas que estudam rochas e formações terrestres identificaram 4 grandes períodos de formação dessas montanhas. Esses diferentes eventos são chamados de orogênias, Grenville, Tacônica, Acádica e Allegheniana. Quero dizer, esses são nomes bem difíceis de pronunciar, eu diria. Acho que mandei bem, né? Palmas para mim. Mas toda essa intensa atividade geológica cria uma configuração eletromagnética única, inexistente em qualquer outro lugar do planeta. Então, na verdade, existe um cientista chamado Dr. Michael Persinger, que trabalha na Universidade de Laurent, e ele demonstrou que campos magnéticos podem mudar como a mente das pessoas realmente funciona, ou como a realidade é percebida, de maneiras que podem ser cientificamente medidas. Ele usou o que chamou de capacete de Deus. Este é um aparelho que produz sinais magnéticos fracos, que não são muito mais potentes do que algo que sairia, por exemplo, de um secador de cabelo. Com o aparelho, 80% das pessoas testadas vivenciaram experiências que pareciam sobrenaturais. Participantes relataram sentir uma presença ao redor, serem observados, perderem a noção do tempo ou terem sensação de separação do corpo, como projeção astral. Eles descreviam coisas que normalmente seriam vistas como sobrenaturais ou paranormais. Curiosamente, os mesmos padrões eletromagnéticos que Persinger cria em laboratório também ocorrem naturalmente em áreas da Cordilheira dos Apalaches. Existe um fenômeno chamado anomalia magnética de Brunswick, que se estende da Carolina do Sul à Pensilvânia, afetando essas regiões. Ferramentas de navegação param e giram descontroladas, e dispositivos eletrônicos deixam de funcionar sem explicação. E esse tipo de coisa realmente está acontecendo. Uma pesquisadora chamada doutora Karen Fisher, que leciona na Universidade Brown, descobriu que a litosfera, que são, você sabe, os campos eletromagnéticos naturais da Terra, é incomumente fina sob essas montanhas também. Essa área possui muitos depósitos de quartzo e, quando placas terrestres pressionam o mineral, geram um campo piezoelétrico, segundo os cientistas. Agora, isso resulta em áreas específicas, onde as leis padrão que regem o espaço-tempo simplesmente não funcionam da maneira como normalmente medimos hoje. O trabalho científico de Persinger demonstra que, quando as enormes placas sob a superfície da Terra se movem, elas criam essa irregularidade eletromagnética. Isso ativa uma área específica do cérebro, o lobo temporal. Agora, essa parte específica do cérebro está relacionada, às vezes, ao que as pessoas chamam de experiências espirituais ou a períodos em que sentem que perderam a noção do tempo. E realmente muda a forma como percebemos a realidade. O trabalho científico de Persinger demonstra que, quando as enormes placas sob a superfície da Terra realmente se movem, elas criam essas irregularidades eletromagnéticas. Isso vai ativar partes específicas do cérebro humano, que conhecemos como lobo temporal. Essa área do cérebro está ligada a experiências espirituais, gestão do tempo e percepção da realidade. Então, quando ela é afetada, as pessoas relatam experiências sobrenaturais, lapsos de tempo ou mudanças na forma de interagir com a realidade. Quando cientistas estimulam o lobo temporal em ambientes controlados, as pessoas sentem coisas que não existem, ou tenham, encontros espirituais com entidades de alguma forma em sua consciência, ou até desenvolvam simplesmente lapsos em sua memória. Isso corresponde ao que sobreviventes desses desaparecimentos relatam ter vivido. A Cordilheira dos Apalaches funciona basicamente como um grande laboratório eletromagnético. Isso então afeta como as pessoas experimentam a realidade, o que faz com que elas fiquem desorientadas. Fazer coisas que normalmente não fariam, tipo percorrer uma trilha específica que parece estranha, ou até dizer que viveram ou presenciaram algo que não ocorreu. Agora, permita-me fazer algumas ressalvas. O estudo de Persinger, embora revisado por pares e legítimo na época, tem sido difícil de replicar. Muitos cientistas debaterão esse dado e afirmarão que ele não tem credibilidade científica. Então, só quero deixar claro que esse não é necessariamente o dado mais amplamente aceito, mas eu realmente acho interessante. Não sei se alguém já associou isso às anomalias eletromagnéticas que ocorrem na cadeia de montanhas, mas, para mim, faz sentido, né? Se existe, algum tipo de ligação causal entre a estimulação eletromagnética no seu cérebro que faz você experimentar coisas estranhas. Então, há um período em que um pedaço de terra faz você passar pelas mesmas anomalias eletromagnéticas. Então, talvez exista algum tipo de conexão, só queria deixar isso claro antes de continuarmos. Outro ponto importante dessa região são as diversas histórias e folclores que se originam lá.
porque tantas culturas diferentes chegaram lá mais ou menos na mesma época. Durante toda a colonização da América, chegaram colonizadores escoceses, celtas da Irlanda com suas histórias e germânicos da Alemanha, também se misturando com as populações nativas da região. Todos compartilham histórias e criam um tabu coletivo. Sem contar, sabe, que você tem a migração da África Ocidental através do tráfico de escravos, que também traz práticas africanas de voodoo para a região. Resumindo, você tem esse pedaço estranho de terra onde coisas bizarras acontecem. O folclore de diferentes partes do mundo se mistura em um momento único. E todos esses elementos dessas diferentes histórias ainda persistem até hoje. Pessoal, vamos fazer uma pausa. Temos novos produtos. É época de festas e o pessoal do acampamento RD trabalhou muito no laboratório. Temos os suéteres de Natal com os alienígenas, temos os suéteres de Natal com aquela vibe de conspiração. Vocês já sabem, esse talvez seja meu favorito, uma árvore de Natal cheia de alienígenas, pura energia de suéter natalino. Se preferir algo simples, basta pegar a camiseta do acampamento e as luzinhas de Natal. Vamos lá, irmão, fique estiloso para o Natal. É época de festas e estamos celebrando o nascimento do Salvador. E nada melhor do que garantir roupas novas para isso. Para aquela pessoa na sua vida que você sabe que ama um acampamento, que adora passar tempo com a gente toda semana. E, potencialmente, essa é uma das explicações por trás da Fera da Carolina do Norte, a Fera de Bladenboro, o vampiro das Montanhas Apalaches. Se você não conhece essa história, ela começa em janeiro de 1954, quando algo passou a massacrar animais perto de Bladenboro, Carolina do Norte. No entanto, a forma como esses animais morreram não era típica de predadores comuns que os matariam. Em vez disso, o sangue deles foi completamente removido de seus corpos. Agora, eu já ouvi inúmeras histórias desse tipo de coisa acontecendo. O chupa-cabra, famoso em toda a boa América do Sul e Central, é sempre mencionado quando falam dessa criatura, desse ser, desse tipo de duende que suga o sangue de cabras e coisas assim. E esse é um caso específico da Carolina do Norte. O chefe de polícia Roy Forres já tinha visto vários ataques a animais em sua carreira, certo? Ele é policial na Carolina do Norte. Mas quando ele inspecionou os cães mortos na véspera de Ano Novo de 1953, ele percebeu que havia algo muito estranho. Algo estava muito errado com esses corpos, porque eles não apresentavam marcas de defesa. Ou, sabe, nenhum tufo de pelo por perto, indicando que houve uma briga ou algum tipo de luta. Os animais pareciam como se tivessem sido simplesmente esvaziados, tipo, quase como se fosse cirúrgico, né? Era tão direto assim, como se a criatura ou a pessoa que fez isso tivesse, sabe, removido todo o sangue. Então eles simplesmente, sabe, chegaram e de alguma forma surpreenderam esses cachorros e depois tiraram o sangue deles. Por algum motivo que até hoje ninguém consegue realmente explicar. Até mesmo um laudo da autópsia confirmou isso. O legista afirmou que havia apenas 2 ou 3 gotas de sangue em todo o corpo deles durante a autópsia. Outra característica estranha era que os ferimentos em cada animal eram quase idênticos. Mostravam um trabalho preciso, com mandíbulas esmagadas e lábios rasgados. Então, seja lá o que estivesse fazendo isso, estava cuidadosamente ou quase que sistematicamente removendo o sangue dessas criaturas. Agora, isso foi em Bladenboro, comunidade de cerca de 800 pessoas, onde normalmente as manchetes seriam sobre jogos de basquete do colégio e similares. No entanto, durante um período de 13 dias em janeiro de 1954, algo surgiu dos pinheiros ao redor que transformou essa pequena cidade nas Montanhas Apalaches em um lugar de terror. Algo sugava o sangue dos animais, tornando a história ainda mais estranha. Então, em 29 de dezembro de 1953, uma senhora que morava em uma comunidade vizinha chamada Clarkton avistou uma grande criatura, parecida com um felino, desaparecendo na noite. Talvez como um lince ou outro grande felino que vive nas montanhas. Quando amanheceu, o cachorro do vizinho dela sumiu. Vários dias depois disso, em 1º de janeiro, um homem chamado Johnny Val descobriu como essa criatura estava agindo, ele explicou. Basicamente, nas palavras dele, meus cachorros lutaram muito bem. Ele contou que havia grandes poças de sangue e também saliva espalhadas pela varanda. Essa pessoa matou um cachorro às 10h30 e o deixou lá. Meu pai enrolou o cachorro em um cobertor, mas aquela coisa voltou, pegou o cachorro e ninguém mais o viu. E então, a 1h30 da manhã ela voltou, matou o outro cachorro e foi embora.
O segundo cachorro foi encontrado 3 dias depois, e de acordo com as testemunhas, o topo da cabeça do cachorro estava praticamente arrancado e o corpo dele estava esmagado. Ele estava molhado, como se tivesse estado na boca da criatura, e a mandíbula do outro cachorro estava totalmente arrancada. 2 dias após o incidente, em 3 de janeiro, o chefe de polícia Forrest trouxe cães farejadores especialmente treinados para perseguir o assassino. Caso você não conheça esse tipo de animal, eles são basicamente treinados e criados para perseguir qualquer coisa. Basicamente, você sabe guaxinins, historicamente. Mas eles podem basicamente pegar qualquer criatura de 4 patas. No entanto, esses cães estavam captando o cheiro do que quer que fosse essa coisa, e então imediatamente recuaram de medo, se recusando a rastreá-la. Isso foi estranho para um chefe de polícia que treinou esses cães desde filhotes para essa tarefa. Eles nunca jamais recusaram um cheiro. Agora, eles faziam sons de choramingo ao recuar de qualquer evidência deixada pela criatura. O exame médico aconteceu no mesmo dia e confirmou aquilo que Forrest temia. Os animais não foram consumidos como alimento, mas por seu sangue. Basicamente, todo o sangue deles foi simplesmente retirado de seus corpos. Agora, em 5 de janeiro, o coelho de estimação de alguém foi encontrado com a cabeça removida de forma limpa e o corpo ainda mantendo o calor. Nesse dia, um cavalheiro chamado Tater Shaw, sério, o nome mais irado, Tater Shaw viu algo que o perturbaria pelo resto da vida. Ele encontrou uma cabra com o crânio totalmente achatado. Ele disse que a cabeça era achatada como um bolinho, essas foram as palavras dele? Shaw colocou 4 dedos sobre a mão para demonstrar o tamanho das pegadas. Mesmo assim, os fatos seguiram em 6 de janeiro. Por volta das 7h30 da noite, a senhora Kinlaw foi à varanda da frente pendurar roupas molhadas e, a apenas 6 metros, na escuridão crescente, estava essa coisa. Essa mãe de 21 anos olhou para cima e viu esse grande animal felino se aproximando dela com um propósito. Os olhos da criatura refletiram a luz da varanda dela. Enquanto ele avaliava essa possível nova vítima, e essa foi a primeira vez que foi relatado estar tão perto de um ser humano. Agora, a senhora Kinlaw soltou um grito e correu de volta para dentro de casa, e seu marido, Charles, pegou a espingarda e saiu. Mas ele encontrou apenas pegadas. Essas marcas, com cerca de 4 dedos de largura, estavam espalhadas pelo quintal. Portanto, essa criatura que vinha matando com precisão exata, você sabe, vários cachorros e outros animais, agora havia demonstrado curiosidade por humanos. Agora, após esse incidente, o medo estava se espalhando por toda a cidade. As moradoras passaram a se trancar em casa ao anoitecer. Moradores que nunca tiveram armas passaram a comprá-las. E, você sabe, espingardas, pistolas, tudo o que conseguissem pegar. Famílias que tinham banheiros ou chuveiros externos começaram a manter tudo dentro de casa. Então havia um barulho que a criatura fazia. E isso acabou sendo um dos aspectos mais perturbadores de toda essa história. Então, as pessoas que ouviram descreveram como algo de outro mundo. Eles disseram que parecia quase como um bebê gritando ou uma mulher com uma faca nas costas. Essas são citações reais das pessoas que ouviram. O caçador experiente S.W. Garrett ouviu esse barulho enquanto rastreava e comentou: "Isso quase lembrou ele do grito de uma pantera, o que era estranho para ele." E ele confessou que, na verdade, nunca tinha encontrado nada parecido. O som atravessava os pinheiros e fazia qualquer um que o ouvisse ficar apavorado. Além disso, quem viu a criatura relatou algo impossível de categorizar. Eles disseram que era algo com cerca de 1,30 m de comprimento, coberto de pelos, que parecia quase um urso ou um grande felino. Eles estimavam que pesava entre 36 e 68 quilos, mas alguns achavam que era mais pesado. Algumas pessoas julgaram o peso dele pelo barulho que fazia ao se mover pelos arbustos. E as pegadas foram, você sabe, descobertas e mostravam marcas de garras que mediam pelo menos 2,5 cm de comprimento. Testemunhas relataram que ele era amarronzado, com marcas de gato malhado, enquanto outros disseram que era escuro e de rosto felino. Todas as testemunhas concordaram em uma característica. Ele se movia com a consciência de um caçador, de um verdadeiro predador, e circulava suas vítimas, com a paciência de algo que não tinha pressa nenhuma. Agora, muitas pessoas supuseram que isso era algum tipo de, você sabe, grande felino selvagem que estava, talvez, agindo ou se comportando de maneira estranha devido a algum tipo de doença. Até 7 de janeiro, quase 1.000 caçadores já estavam em Bladenborough. Eram caçadores experientes que já tinham abatido leões na África. Eram muitos universitários da Universidade da Carolina do Norte, Chapel Hill, esperando ganhar um prêmio.
Fazendeiros locais carregam pássaros, cães e pequenos rifles de caça, e cada um deles acreditava que seria a pessoa a capturar a criatura de Bladenborough. Nenhum teve sucesso. O prefeito Woodrow Fussell administrava o cinema comunitário. Ele tinha um talento natural para animar as pessoas e atrair multidões. Era um político, certo? Assim, quando os caçadores chegaram à comunidade, ele organizou uma exibição do filme Os Grandes Felinos em 9 de janeiro. E isso era, como o material promocional dizia, agora você vê o felino. Nós o vimos na tela em Technicolor. No dia da exibição, Fussell encerrou a caçada. Muitas armas, energia frenética e exagero. Há o risco de alguém se empolgar e matar outra pessoa acidentalmente. A manchete do jornal Wilmington Morning Star resumiu perfeitamente a situação e dizia: a besta vampira vence. Em Bladenborough, no dia 13 de janeiro, um homem chamado Luther Davis encontrou um lince preso em uma armadilha de metal a cerca de 6 quilômetros da cidade. Ele atirou no animal e o arrastou até a praça principal, onde o prefeito Fussell o pendurou em um mastro de bandeira, ao lado de um aviso que dizia: este é a fera de Bladenborough. Os assassinatos cessaram e os caçadores retornaram para casa. Os meios de comunicação meio que mudaram o foco e parece que, as coisas estavam resolvidas. No entanto, na minha opinião, isso não parece um vampiro. Grandes felinos não vão sair sugando sangue de animais pela cidade. A verdadeira questão é: o que era aquilo e o que de fato ocorreu? Linces são barulhentos e irritantes, mas não retiram sangue. E é possível um lince de 9 quilos matar um cachorro de 40 quilos e ainda assim tirar todo o sangue? Ou apenas esmagar um crânio e quebrar os maxilares com tanta precisão? Além disso, por que cães farejadores criados para serem confiantes e habilidosos em rastrear se recusariam a seguir a trilha? Muitos anos depois, o prefeito Fussell confessou a alguém que o estava entrevistando e ele disse: um pouco de publicidade nunca faz mal a uma cidade pequena. Apesar de toda a cobertura sobre essa pequena cidade, nunca foi provado de forma definitiva o que realmente estava tirando o sangue desses animais específicos, e o mistério persiste até hoje. Mas isso é só uma das coisas estranhas que ocorreram nos Apalaches. Talvez a melhor ou mais infame de todas as histórias venha de uma fazenda tranquila no Tennessee. No início dos anos 1800, ela se tornou o centro de talvez a lenda mais estranha ou discutida da América, a assombração da bruxa Bell. Entre 1817 e 1820, algo aterrorizou a família Bell no condado de Robertson, Tennessee. 3 anos depois, essa assombração, seja lá qual fosse a presença que estava atormentando, a família perdeu o pai, John Bell, devido a essa entidade, tornando-se uma das lendas sobrenaturais mais famosas da história americana. Então, essa história começa em outubro de 1817. João Bell é um caçador no Tennessee e ele está caçando com seus cães, que normalmente perseguem animais selvagens sem hesitar. Mas então, de repente, eles se encolheram atrás dele. No seu milharal, Bell viu uma criatura estranha. Era como um cachorro com cabeça de coelho, olhando para ele com uma espécie de inteligência estranha e predatória. Ele dispara a arma e a criatura some. Em dezembro, barulhos estranhos começam na casa dos Bell. Todas as noites, depois que a família vai dormir, algo se move pelas paredes, arranhando, roendo, mastigando. Pode ser apenas ratos ou algum roedor nas paredes. Mas os sons ficam mais altos e vão ficando cada vez mais altos, até que a casa inteira começa a tremer. De dia, as paredes não mostram danos e nada é encontrado dentro delas. Em janeiro de 1818, Betsy Bell, de 12 anos, acorda gritando com o rosto coberto de marcas vermelhas. Algo invisível ou paranormal a atacou enquanto dormia, e logo os ataques pioraram. Seu cabelo estava sendo puxado, objetos pontiagudos estavam perfurando sua pele, e seus cobertores eram arrancados dela nas noites geladas. E essa força invisível está guardando seu tormento mais cruel para o pai. John Bell Sr. sofre paralisia parcial no rosto, língua inchada e garganta que se fecha durante refeições, deixando-o ofegante, como se estivesse sendo sufocado e sempre observado por essa presença invisível. Mesmo assim, os médicos ficam perplexos. Para ser justo, era 1818, mas ainda assim, os homens da medicina da época não entendiam o que era esse fenômeno. E na primavera de 1818, a entidade começou a falar. Com uma voz fraca e rouca, que diziam soar quase como a de uma senhora idosa dos Apalaches, ela disse: "Eu sou um espírito.
Já fui muito feliz, mas depois fui perturbada e, com o tempo, a voz aumentou. Ela recitava as escrituras perfeitamente. Ela discutia teologia com ministros visitantes e repetia sermões de igrejas a 21 quilômetros de distância. Ela também espalhava fofocas de cidades próximas e diziam que falava vários idiomas e sotaques. A entidade se identificou como Kate e afirmou ser o fantasma de Kate Betts, uma vizinha que havia brigado com John Bell por causa de terras muitos anos antes. Mas havia um problema. Kate Betts ainda estava viva e continuou viva por mais 27 anos. E isso fez desse o primeiro caso registrado de um fantasma alegando ser alguém que ainda não havia morrido. Quando o amigo da família James Johnston, respeitado líder religioso, passou a noite lá para investigar a entidade à noite. Arranca as cobertas dele e o ataca. Apavorado, ele grita em nome do Senhor: "Quem é você e o que você quer?" O silêncio permaneceu e nada aconteceu pelo resto da noite. As notícias do assombro se espalharam e logo centenas foram à propriedade dos Bell. Moradores locais, ministros, médicos e até viajantes paravam para ver a casa. Os jornais chegaram a chamar isso de a maravilha do século XIX. A entidade parecia gostar da atenção também. Ela fazia frutas frescas aparecerem do nada. Ela cantava músicas de bar, espalhava fofocas sobre os visitantes e às vezes sumia. No meio da conversa, voltava depois com relatos detalhados de eventos distantes. E apesar do espetáculo, a assombração tinha um propósito mais sinistro. O espírito mostrava afeição só por Lucy Bell, chamando-a de mulher mais bondosa que existia. Tolerava John Bell Jr., mas atormentava implacavelmente Betsy, especialmente focando no noivado dela com um vizinho, Joshua Garner, noivado que acabou desmoronando por causa da assombração. Quanto a John Bell Sr., a entidade fez uma promessa: "Eu vim para matar o velho Jack Bell agora." Nos meses seguintes, a saúde de John Bell piorou rapidamente e a paralisia facial se agravou. Sua fala começou a ficar arrastada e ele passou a ter convulsões violentas que o mantinham acamado. Em 20 de dezembro de 1820, John Bell Jr. achou seu pai inconsciente ao lado de um pequeno frasco com líquido escuro, que ninguém da família reconheceu. Para testar, deram uma gota ao gato da família, que teve convulsões e morreu imediatamente. O líquido era visivelmente venenoso. Agora, naquele momento, a casa se encheu de uma risada zombeteira e disse: "Eu dei ao velho Jack uma grande dose disso ontem à noite enquanto ele dormia", gargalhou a voz. John Bell morreu mais tarde naquele dia durante o funeral. O espírito realmente interrompeu o serviço, cantando músicas e continuando a rir. Agora, por isso, o Tennessee segue como o único estado a citar uma causa sobrenatural como possível fator de morte. Agora, essa é uma das assombrações mais infames da história americana, mas há um porém, a própria história. Praticamente todos os detalhes dela vêm de um livro escrito por Martin Van Buren Ingram. Esse não é Martin Van Buren, o presidente, mas sim um autor que escreveu, em 1894, a história autenticada da famosa bruxa Bell. Ingram disse que esse relato se baseou no diário de Richard William Bell, filho de John. Richard tinha só 6 anos quando a assombração começou. Ninguém nunca viu esse diário. Pesquisadores modernos acreditam que ele provavelmente nunca existiu. E a credibilidade de Ingram é duvidosa. Ele citou um artigo de 1849 do Saturday Evening Post sobre a bruxa Bell que nenhum historiador achou. A versão dele tem vários anacronismos e detalhes que não se encaixam entre 1817 e 1821. Quando ele escreveu o livro, todas as testemunhas já haviam morrido há muito tempo. Fragmentos anteriores da história existem de certa forma. Em 1820, o diário do oficial John R. Bell relatou ouvir sobre uma garota com uma voz misteriosa que atraía milhares de curiosos. Jornais de 1856 já mencionavam a lenda da bruxa Bell, mostrando que ela existia antes dos acréscimos de Ingram. Então talvez exista, algum pequeno fundo de verdade. Talvez este seja um caso de, sofrimento psicológico que, pode ter afetado, esse cara. E talvez a família tenha criado a história para tentar entender o que realmente estava acontecendo com o pai deles. Outra teoria gira em torno de Richard Powell. Esse era o antigo professor da Betsy e o homem com quem ela acabou se casando em 1824. Powell, 11 anos mais velho, já mostrava interesse romântico por ela durante os eventos sobrenaturais. Ele também era supostamente habilidoso em ventriloquismo, ciências místicas e hipnose.
Agora, algumas pessoas teorizaram que era possível, você sabe, que, potencialmente, esse homem tenha orquestrado partes dos acontecimentos sobrenaturais para manipular Betsy, eliminar seu noivo, acabar com o casamento e ainda matar o pai dela, que sempre se opôs à união. Agora, se isso é uma farsa, você sabe, histeria ou algo inexplicável. É indiscutível que essa história segue como uma das lendas mais duradouras do folclore dos Apalaches nos Estados Unidos. Eu pessoalmente gostaria de imaginar que algo maluco aconteceu, pois isso melhoraria a história. Acho que ele só quis ficar com Betsy, então aprendeu ventriloquismo para matar o pai dela. Isso é muito mais interessante para mim. Mas, senhoras e senhores, esse é o fim da história de fantasmas de hoje das Montanhas Apalaches. Para ser sincero, acho essas histórias divertidas. Não vão me tirar o sono à noite. O que discutimos hoje cobre só uma pequena parte do incrível folclore dos Apalaches existente. Escolhi essas histórias porque acho que são das mais divertidas de compartilhar. Quero saber sua opinião. Isso já aconteceu com você? Você já passou um tempo nos Apalaches? Experimentou algo estranho, algo que você realmente não consegue, algo que você não consegue explicar? O que você acha dessa teoria magnética? Acredita ser possível existir só uma frequência estranha? Ocorre algum fenômeno geológico nesse local da Terra? O que leva pessoas a vivenciarem eventos estranhos e inexplicáveis? Gostaria de saber sua opinião. Obrigado por nos acompanhar em mais um episódio do acampamento. Confira o acampamento de História e o acampamento de Religião, onde entramos em mais detalhes sobre esses tópicos específicos, respectivamente. Assistam Mark Gagnon ao vivo na estrada. Obrigado e até a próxima.